Fala, amante do filme. Hoje eu vou falar sobre um dos grandes mistérios do cinema contemporâneo. Muita gente que não entendeu Mãe achou que o filme pretendia ser um novo Bebê de Rosemary, que aliás é uma obra-prima do terror psicológico. Se você não assistiu, assista. E se quiser, eu falo sobre o Bebê de Rosemary também. É só deixar aqui nos comentários. Não tem jeito. Se você assistiu o filme Mãe, está nesse momento se perguntando, afinal, que porra é aquele pó amarelo que a personagem colocava na água e bebia toda vez que estava abalada? Obviamente que a resposta mais direta e lógica seria que é uma espécie de medicamento. Só que a gente sabe que não é tão simples assim, porque todo o filme trabalha na casa da metáfora. Sendo assim, aquele pó amarelo não é um tipo de lítio ou algo que valha, apesar de que tem um efeito similar. Mas sim, enquanto metáfora, representa outra coisa. E essa outra coisa está enlouquecendo todo mundo que parou sua vidinha durante aquela fatídica 1h54, especialmente porque o Sr. Aronofsky afirmou em uma coletiva sobre o filme que levaria o segredo do pó amarelo para o túmulo. Existem discussões incríveis, tanto para quem adorou o filme como para quem não gostou, por se sentir incomodado ou até mesmo ofendido. Vamos combinar que para quem é cristão ou católico é meio pesado algumas cenas. E nesses debates surgiram 3 teorias. A primeira lembra da relação das antigas religiões de culto à Mãe Natureza, que talvez o pó amarelo significasse a fé desses adoradores, que ela sorve para se acalmar. Daí, quando ela está grávida do motivo do Novo Testamento, que é Cristo, ela não é mais adorada, ou não será mais adorada, e daí joga o pó fora. Agora, o porquê da cor amarela não foi explicado nessa teoria. A segunda é a do inglês, yellow, que significa amarelo em inglês. Seu radical saxão, yell, significa gritar, clamar. O dom da casa, Deus, sempre inclui em seus discursos e escritos presentes nos textos da Bíblia o termo cry out, que também significa clamar. Ou seja, ele fala dos clamores, mas quem os absorve e os sente é ela. A terceira, li numa matéria do Telegraph que o pó amarelo seria uma leve referência ao livro Papel de Parede Amarelo, de Charlotte Perkins Gilman, cujo o enredo é o seguinte: temos a personagem central, que é a nossa narradora em primeira pessoa. Como uma espécie de diário, a narradora é uma mulher cujo marido, um médico, a mantém num quarto que ele alugou durante o verão. Ela é proibida de trabalhar e se vê obrigada a esconder dele o diário que escreve, para que ele possa se recuperar do que ele supostamente diagnosticou como sendo uma depressão nervosa temporária, uma leve tendência histérica, um caso comum às mulheres da época. Ou seja, que misógino. As janelas do quarto possuem grades e há um portão no topo das escadas, permitindo que o infeliz do marido controle o acesso ao restante da casa. O conto ilustra o efeito do confinamento na saúde mental da narradora e sua propensão à psicose. Não tendo nada para estimulá-la, ela se torna obsessiva pela textura e cor do papel de parede do quarto. É do amarelo mais estranho. Esse papel de parede me faz lembrar de todas as coisas amarelas que eu já vi. Não coisas lindas como botões de ouro, mas ouro envelhecido e péssimas coisas amarelas. Mas tem algo de errado nesse papel de parede: o cheiro. A única coisa que eu posso pensar sobre isso é que a cor do papel de parede, um cheiro amarelo. No fim, ela imagina que há mulheres arrastando-se atrás do papel de parede amarelo, e chega a acreditar que ela é uma delas. Ela se tranca no quarto, que agora é o único lugar onde ela se sente segura, recusando-se a sair dali quando o aluguel do quarto expira. Contudo, procurando mais coisas sobre
Encontrei uma outra entrevista do Aronofsky em que ele solta a língua ao menos um pouquinho, o que era aquela mistura em pó amarelo que a personagem de Jennifer bebe. Oh não, essa é uma que eu não quero responder. Eu acho que Jen tem uma resposta melhor para isso do que eu. Vamos dizer que tem relação com as novelas vitorianas e esta ideia de uma profunda conexão entre ela e a casa. Mas eu não gostaria de me aprofundar nisso. Mas então agora que embolou o meio de campo. Se a gente para refletir que em termos de novelas da época vitoriana temos Charles Dickens, Eliot e as irmãs Bronte, com romances como Morro dos Ventos Uivantes, Jane Eyre, Villette, etc. Realmente há essa tal de profunda relação com a casa. Até porque estamos falando aqui da Inglaterra, dos longos períodos trancados em casa no outono e inverno, em que só havia a casa e a leitura, que era feita em geral em voz alta. Ou seja, as histórias eram concebidas para serem lidas em voz alta, para todos se entreterem. Daí, em parte do epíteto novela, o que isso tem a ver com o pó? Será que é uma referência às inspirações dos escritos da era vitoriana em relação às escritoras como Charlotte Pinkes Gilman? Ninguém reparou, pelo menos não que eu tenha visto, mas eu acredito que o tal do pó amarelo aparece em outro momento no filme, quando ela está preparando uma espécie de argamassa. Ela está misturando lá e o resultado é de um tom amarelado, primeiro meio claro, depois mais intenso. Eu acho que é o mesmo pó, levando em conta que ela é a casa. No livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 2, no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia. No começo do filme, ela, que é a terra, a natureza, é ao mesmo tempo a casa, que também é a terra. Ela está arrumando a casa que já fora destruída, meio sem vida ou que não está pronta. Ao longo da narrativa, numa discussão entre o poeta e ela, ele fala que a casa não tem vida e ele quer que se encha de vida e ideias, etc. Ela, em várias partes da primeira metade do filme, sente a casa, toca nas paredes, fecha os olhos e vemos seu interior pulsar, no que parece um útero. Vida. Sempre que está alterada em desequilíbrio, faz uso do pó amarelo misturado em água, fora que o passa na argamassa das paredes. Então, levando em conta que no início a terra era sem forma e vazia, ou seja, sem vida, o líquido amarelo pode sugerir uma espécie de vida, que ela ingere sempre que está em desequilíbrio, que vem justamente pois ela é sem forma e vazia. Daí, quando ela engravida do filho do homem, que é Jesus, ela joga o pó amarelo fora, pois ele veio para que tenhamos vida. Trecho em João, capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que tenham vida e que tenham vida em abundância. Bom, eu fiz a ligação com as tais novelas vitorianas, já que se lia as tais novelas no inverno, para trazer vida para dentro de casa. E daí a relação das mulheres e das casas, pois eram elas que liam, ou seja, que trariam ou criavam vida. Já a escolha da cor amarela, acredito que seja pela representatividade do amarelo, cor do ouro, do sol, do açafrão. Representa a luz divina, já que atravessa o azul do céu e ainda a gema do ovo, que guarda a vida. Amarelo simboliza isso, vida. Na Bíblia, o amarelo é a cor da cura, da unção, da fé em Deus. Talvez daí ela precise ingerir o amarelo para se curar, ungir e se embeber de fé nele. Espero que você tenha gostado. Esse texto foi escrito pela Elisa de Figueiredo, que ajudou um pouco mais a decifrar esse grande mistério. Não esqueça de dar seu like e se inscrever no canal. E você curte o canal? Quer ajudar e ainda ganhar prêmios incríveis? Então dá uma olhada na campanha do Apoia-se. É só clicar ou aqui no vídeo ou na descrição desse vídeo. Com esse apoio a gente vai conseguir produzir mais vídeos por semana,
E se você gosta do trabalho, gosta de ter vídeo toda semana, então dá uma olhada lá para apoiar, é muito simples. Muito obrigado pela sua audiência. Tchau.